fique em pé para juntamente conosco adorar o Senhor nosso Deus. Vem encher-nos com tua graça, digno és de nossa reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor. Deus, a ti serviremos, pois aos teus pés estaremos. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor. Sempre unidos, orando juntos, tudo enfrentaremos, confiando em Deus. Uma família sempre unida, vivemos juntos em amor e amor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor, serviremos ao Amém, igreja? Gostaria de saudar a igreja, saudar os visitantes, saudar ao irmão que chegou, saudar a irmã que está conosco também, para que Deus possa ouvir essa oração, que minha casa e eu serviremos ao Senhor. É difícil, mas para Deus nada é impossível. Deixo aqui as boas-vindas. Gostaria de deixar um versículo para que nós possamos inspirar já no início desse culto. O versículo, ele está localizado no segundo ao Timóteo, no capítulo 2, versículos 13, 15 e 17. Você pode abrir na sua Bíblia ou pode acompanhar esta leitura. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra adoradora do Espírito Santo e a fé na verdade. Que o próprio Senhor Jesus Cristo, a Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo ao coração de vocês e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como sempre em palavras.
Que Deus possa abençoar esta palavra. Vamos continuar louvando ao Senhor. Se em teu nome houver reunidos dois ou mais, com eles estará a presença, Senhor. Não tenho mais temor, estás entre nós, e pelo teu poder, teu Espírito reinará. Grato sou por tua presença, por teu Espírito em mim. Com alegria eu me achego ao teu trono de graça, ó Deus. Grato sou por tua presença, por teu Espírito aqui. Com louvores te exaltamos e pra te adorar, unidos estamos aqui. Se em teu nome houver reunidos dois ou mais, com eles estará tua presença, Senhor. Não tenho mais temor, estás entre nós, e pelo teu poder, teu Espírito reinará. Grato sou por tua presença, por teu Espírito em mim. Com alegria eu me achego ao teu trono de graça, ó Deus. Grato sou por tua presença, por teu Espírito aqui. Com louvores te exaltamos e pra te adorar, unidos estamos aqui. E pra te adorar, unidos estamos aqui. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, tu és a força e traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, e não desiste descansa. Tu és o nosso defensor, coloca no Senhor, coloca no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos
Antes de você se sentar, que tal você dar um abraço em quem está perto de você? E para completar o abraço, uma palavra motivadora, encorajadora, abençoadora. E aí, quando você falar e ouvir, pode se sentar. Que Deus abençoe você e sua família. Maio é tradicionalmente o mês da família e a gente fala muito sobre família no mês de maio, apesar de que esse ano todos os primeiros domingos são domingos de família e nós temos abordado todo o primeiro domingo um tema relacionado à família e o tema desse primeiro domingo de maio é o tema aborto. Falamos sobre aborto pela manhã, falaremos também à noite, dando uma posição bíblica sobre esse tema tão confuso, tão difícil de nós compreendermos. Hoje pela manhã tivemos um culto muito feliz, quase que não deu a preparação da ceia, quase acabaram os cálices, estávamos com o templo bem cheinho. E graças a Deus porque você que está aqui hoje à noite, também encontrou na sua agenda um tempo para nós buscarmos a Deus. É isso que estamos fazendo. E eu quero te convidar a orar pela sua família agora. Se você veio até aqui, eu imagino você tem algo a pedir ou a agradecer a Deus. E um dos temas que sempre faz parte da nossa preocupação é o tema família. Nós nos preocupamos muito com a família. Há muitos temas relacionados à família que nos inquietam. A enfermidade de um ente querido, o desemprego de outro, uma crise de outro. Estava fazendo uma lista de várias famílias de nossa igreja que estão enfrentando algum tipo de dificuldade. Muitas famílias com entes queridos enfermos, como a família Cortez, o irmão Walter, que foi operado agora na última terça. Família Cassapian, que internou seu patriarca agora no final de semana. A irmã Adna compartilhava que seus papais também precisam de oração. Irmão Moisés Loureiro com a sua mãe hospitalizada em estado tão difícil. Família Catena, essa semana, passou um susto, numa reação a assalto. Um dos meninos levou um tiro. Família do pastor Oliveira de Araújo, que teve que abrir mão do pastorado da primeira igreja batista lá em Vitória, porque o seu transplante do pulmão não deu certo, ele está com rejeição, está hospitalizado aqui em São Paulo. Família do pastor Josué, querido nosso, hoje cedinho, o papai do pastor Josué foi chamado à glória. Está todo mundo ali choroso, triste. Família Ruiz, a irmã Rosana, na madrugada agora de sábado para domingo, hospitalizou sua mamãe, ela foi submetida a uma cirurgia. Família do Marcos Prado, que está com seu papai e mamãe enfermos. E se eu perguntar aqui, quem tem uma dificuldade em família, vários vão erguer a mão. Porque nossas famílias vivem momentos difíceis. Que tal você orar por sua família? Eu sei que você tem muitas coisas que ocupam sua preocupação, mas vamos pensar nas nossas famílias agora. Feche seus olhos e lembre da sua família. Se você puder, lembre de cada membro da família. Família nuclear, pelo menos. Pai, mãe, filho. Se mora mais alguém na sua casa, sogra, sogro, ore por eles também. E Deus que sabe todas as coisas e já sabe qual é a situação da sua família, é Ele quem nos manda orar, é Ele quem nos manda confiar. Então nós vamos fazer isso. Ore por sua família. Seja o problema que for, a situação fácil ou difícil, coloque nas mãos de Deus e daqui a pouco nós vamos orar juntos. Mas ore primeiro você e lembre agora de cada um dos membros da sua família.
Aqueles que estão vivendo alguma grande luta, lembre deles. Alguém enfermo, lembre também. Alguém vivendo uma crise pessoal na vida, lembre. E vamos orando agora, cada um por sua família. Lembre de tristezas, lembre de preocupações, lembre das situações mais difíceis, sejam elas quais forem, lembre. Vamos orar juntos? Se você quiser se levantar, quiser se ajoelhar, quiser ficar sentado, como você quiser, vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos, porque falar contigo é uma das maneiras mais eficazes que temos de aliviar a dor, a preocupação, a pressão que temos sobre nossos ombros relacionada a temas difíceis com os quais temos que lidar. E um desses temas é a família. O Senhor sabe como é difícil lidarmos com situações familiares. Como é triste lembrar de entes queridos que estão doentes ou que estão vivendo algum drama pessoal. O Senhor conhece o nosso coração e sabe quantas vezes o nosso coração fica apertado, fica choroso diante de situações relacionadas à família. Mas, Pai, nós queremos hoje à noite confiar plenamente em Ti. Queremos depositar diante do Senhor as nossas preocupações, as nossas perguntas, as nossas tristezas, as nossas dúvidas. Queremos, Pai, dizer ao Senhor que a nossa única esperança é o Senhor. Nossa esperança não está nos livros, não está nos terapeutas, não está em alguma solução que a sociedade nos apresente. A nossa solução está em Ti. A nossa esperança é o Senhor. Por isso, Pai, nós abrimos o nosso coração e pedimos em nome de Jesus, socorra a nossa família, Pai. Entre com a Tua providência, seja ela qual for, para recuperar a nossa família, para tirar a nossa família de alguma situação terrível a qual se encontre. Pai, há famílias nessa hora tristes pela passagem de um ente querido para a eternidade. Nós lembramos nessa hora do pastor Josué, de sua família,
que o Senhor tenha misericórdia de todos os familiares do pastor Josué, membro de nossa igreja, por um período tão gostoso. Compartilhamos com ele aqui momentos tão felizes e hoje nos unimos a ele na tristeza da despedida do seu papai, que também foi um servo teu, servindo em igrejas aqui da nossa região. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de toda a família Salustiano e Costa, e esteja agora dando a eles paz, consolo, esperança e ânimo. Também, Pai, colocamos nas tuas mãos aqueles nossos queridos que estão enfermos, alguns no hospital. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia da família Cortês, preocupada com o irmão Walter, a família Cassapian, também preocupada com seu patriarca lá no hospital, também a família Figueiredo, preocupada com o Edson lá no hospital. Talvez, Pai, existam nessa hora irmãos que estão muito aflitos, Pai, porque a situação de seus familiares é grave, como a família Loureiro, tão preocupada com a tua serva que está em estado tão difícil no hospital. Lembramos, Pai, também de outros queridos, como o pastor Oliveira Araújo, também hospitalizado ali, precisando de um milagre do Senhor. Os pais do Marcos Prado também passando por um momento de adversidade. A irmã Rosana com a sua mamãe no hospital, agora depois de uma cirurgia. Também, Pai, lembramos de queridos nossos que em breve passarão por cirurgia, como o irmão André Cameron, que o Senhor tenha misericórdia do teu servo, que em breve passará ali por uma cirurgia, Pai. E são tantos outros queridos, uma lista enorme de irmãos nossos, membros de famílias dessa igreja, que precisam do socorro do Senhor. Tenha misericórdia, Pai, de cada um nessa hora. E outros tantos problemas existem em nossas famílias, de enfermidade, a desemprego, a problemas de relacionamento, divórcio, dificuldade de convivência. Tenha misericórdia, Pai, de nossas famílias. E nós pedimos o teu socorro e a tua providência sobre cada família relacionada a essa igreja, seja de membros, seja de visitantes, sejam de pessoas que já passaram por aqui. Tenha misericórdia, Pai, e que a graça de Jesus seja derramada agora sobre nossas famílias, gerando em nós esperança, paz, ânimo e alegria. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Confie em Jesus e entregue a Ele a sua família. Quão preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem envolver, pois é Ele o meu abrigo.
vozes femininas. Ao sentir-me pressionado por problemas reais, irritado, enfraquecido em hesitações carnais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem-me consolação, trazem-me consolação. Várias vozes masculinas. Se confesso os meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão e dá forças para que eu vença o pecado e todo o mal. Ele é sempre o meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Todos agora a última estrofe. Se quereis saber quão doce é com Deus ter comunhão, podereis então prová-lo e tereis compensação. Procurar estar sozinhos em conversa com Jesus, e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz. Paz perfeita, graça e Quando prestamos culto ao Senhor, nós entoamos cânticos de louvores como esse que acabamos de cantar. Nós lemos a palavra de Deus, nós oramos, como também há pouco fizemos. E também um outro ato de culto que nós oferecemos a Deus é esse momento de dedicação dos dízimos e ofertas. E eu convido você a fazer a leitura da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1. Façamos essa leitura juntos da palavra de Deus e depois, enquanto entoarmos um outro cântico de louvor a Deus, se você trouxe o seu dízimo, se você trouxe a sua oferta, que você o faça nesse instante como uma forma de agradecimento por tudo quanto Deus tem feito na sua vida, e tenho certeza que muito mais ainda Ele o fará. Então, juntos, façamos a leitura da palavra de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. E é com base nessa palavra que nós vamos então dedicar os nossos dízimos e as nossas ofertas. E que o Senhor também continue recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a
descansarei, pois sei que és Deus. Grato a Ti, Senhor Deus, porque temos trabalho, temos, Senhor Deus, o alimento todos os dias, Pai. Obrigada, Deus, porque podemos trazer na Tua casa, Senhor Deus, nossos dízimos, nossas ofertas, Senhor Deus. Por isso, estamos alegres, Senhor Deus, de podermos devolver o que o Senhor nos dá a cada dia, Pai. Muitas vezes nós, Senhor Deus, sentimos o nosso coração tão pequeno, Senhor Deus. Precisamos aprender, Senhor Deus, a ofertar, a dizimar, Senhor Deus, na Tua casa. Não fazemos, Senhor Deus, nada diante de tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Pai. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Deus, porque o Senhor jamais, Senhor Deus, deixou faltar nada na sua casa, Pai. Senhor Deus, que o Senhor esteja no controle, Senhor Deus, dessas ofertas, desses dízimos, Pai. E, Pai, que nós tenhamos um coração sempre grato a Ti. É que eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus e te agradeço. Amém, Senhor. Hoje pela manhã nós estudamos um pouco a palavra de Deus no que diz respeito ao tema aborto. Nós estamos falando sobre vida e iremos continuar falando sobre vida, como Deus enxerga a vida. Nessa noite eu quero pensar com vocês a respeito das mulheres que sofrem por causa do aborto. E quero pensar com você também nessa noite dos filhos, daqueles filhos que sobreviveram ao aborto. Para tanto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar no livro do Êxodo, capítulo 2. Na parte da manhã, nós aprendemos sobre as parteiras. E hoje eu quero falar com você, nessa noite, sobre a mãe de Moisés e sobre o início da vida de Moisés. Êxodo capítulo 2. Mas antes de ler o capítulo 2, a partir do verso 1, vou ler o verso 22 do capítulo 1. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Capítulo 2, verso 1.
Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pelas margens do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou suas criadas apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: "Leve este menino e o amamente-o para mim, e lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu te tirei das águas." Vamos orar? Senhor, Tu és o autor da vida. E, ó Pai, a Tua palavra é vida. E que ela traga ao nosso coração vida, esperança e renovo para a nossa vida, meu Pai. É minha oração em nome de Jesus. Amém. As parteiras, elas temeram a Deus. Elas optaram por não acatar a ordem do faraó de matar os meninos quando nascessem. Faraó, ele deu um decreto. O decreto foi: matem todos os meninos que nascerem. E aí nós vemos agora a narrativa do nascimento de Moisés. E eu quero pensar com vocês, por alguns instantes, sobre como aquela mulher, a mãe de Moisés, Joquebede, sofreu, viveu durante um momento muito crucial na sua vida. Quando o Estado deu uma ordem e ela engravidou, possivelmente aquela gravidez não foi uma gravidez aonde o sorriso estava presente nos seus lábios. Aquela mulher provavelmente já estava preocupada, porque sabia muito bem que se na sua gestação nascera um menino, aquele menino deveria ser morto. Imagine como foi a gestação desta mulher. Uma gestação muito conturbada, uma gestação onde aquele canto de alegria, onde aquele momento de felicidade foi privado. Foi privado por causa de uma lei, foi privado por causa de uma ordem do faraó. Aquela mulher estava diante de um grande dilema. Aquela gravidez, que era algo belo, que representava a vida, começou de uma certa maneira trágica, num momento muito trágico na história para ela. Aquela mulher começou a sofrer, estou imaginando. E o texto bíblico fala que ela teve um menino. E aí eu creio que o sofrimento dela agravou-se ainda mais. Porque ela tinha clara consciência de que aquele menino iria ser morto. Naqueles dias, o Egito, ele tinha uma ciência muito bem desenvolvida na área da medicina. Existiam maternidades ou casas de partos, aonde algumas mulheres nobres poderiam dar à luz ao seu filho, principalmente próximo ao templo. Muitas mulheres ali trabalhavam no ofício da medicina. E, segundo alguns egiptólogos, naquele tempo, aquele
povo egípcio já conseguia fazer testes de gravidez. Ele pegava a urina da mulher e colocava em cima de um pouco de cevada e um pouco dentro de um saco de cevada e um pouco num trigo, no émer. Se a cevada germinasse, era menino. Se fosse o trigo, era menina. Se não germinasse, ela não estava grávida. Eles tinham ali um acesso muito fácil e um conhecimento muito vasto também dentro dessa área da obstetria. Eles faziam ali no Egito Antigo já controles para a natalidade. Contraceptivos, eles desenvolveram alguns. Formas de estimular a natalidade, também desenvolveram alguns através de vapor, com ervas. O povo egípcio também tinha o que alguns estudiosos chamavam de polícia ou investigadores entre o povo hebreu, para poder identificar quem estava tendo, qual mulher estava grávida, para poder monitorar aquela gravidez. Eles estavam, de uma certa maneira, envolvidos. Algumas pessoas dessa polícia egípcia, na época, andavam até mesmo com uma criança no colo, o filho egípcio. Por quê? Quando essa mulher chegava perto de uma casa dos hebreus, ela meio que beliscava o seu filho. Porque através do choro daquela criança, do filho dela, daquele filho egípcio, estimulava o choro de uma outra criança e era fácil identificar se naquela casa existia uma criança. Sendo assim, a mãe de Moisés, Joquebede, tendo seu filho, agora ela estava diante de um grande dilema. Entregar o seu filho após uma gestação que com certeza teve um momento muito complicado. E agora pegar essa criança e entregá-la para ser morta. Essa mulher teve uma decisão corajosa. Ela não entregou. Ela não entregou o seu filho para morrer. E ela tentou esconder essa criança. Mas o plano dela não foi um dos melhores planos, porque aquela criança, à medida que ela crescia, o choro também crescia e aumentava o volume. Aquela criança não tinha mais como ser escondida. Joquebede tem um dilema. Ela tem Moisés, tem um filho de 3 anos, o Arão, tem uma outra filha, e agora ela tem um bebezinho. Como esconder essa criança? Moisés não foi abortado, não passou por um processo ali de rejeição, onde a mãe tentou tirá-lo do corpo dela. Mas agora aquela mulher estava diante de um grande dilema: entregar o seu filho à morte ou tentar esconder. Ela fez de tudo durante 3 meses. Tenta imaginar comigo como foi a vida dessa mulher durante 3 meses. Eu imagino as portas da casa talvez fechadas. Silêncio total. Tentando ocultar e abafar qualquer vestígio de criança. No varal, aonde supostamente deveriam ser colocadas fraldas, vamos esconder. Ninguém pode saber que temos aqui na nossa casa um bebezinho. Porque se alguém souber disto, irão tirar de nós o nosso filho. O 1º mês se passa. Aquela mulher amamenta aquela criança. E todas as mulheres aqui que amamentaram um filho sabem como é o prazer de amamentar uma criança. Aquela criança cuidada por ela, amada por ela. Vem o 2º mês. E aquela mulher tenta, fala, vai revogar, a lei vai mudar. A lei não muda. Continua a mesma. Continua a mesma lei. Lancem ao Nilo todo menino recém-nascido. Eles morrerão afogados. Essas crianças não podem ocupar o nosso território. Por quê?
porque a nação de Israel estava crescendo. E uma forma do faraó conter esse crescimento foi através do genocídio, de matar todas essas crianças. Começa o 3º mês. E aquela mulher, corajosamente, tem uma decisão. Toma uma decisão. Eu vou fazer um cesto com papiro. Vou vedá-lo. E eu começo a imaginar aquela mulher falando, se alguém tem que matar essa criança, talvez seja eu. Mas aquela mulher é mãe. E como toda mãe que se doa pelo seu filho, e na agonia, ela prepara um cesto, veda ele muito bem, e coloca aquela criança dentro daquele cesto. Imagine você pegar o seu filho, 3 meses, e a Bíblia fala, o texto que lemos, que ele era uma criança bonita, formosa. E aí você pega aquela criança bonita, amamenta. Consentimento é a última vez que esses seios amamentaram essa criança. Esta é a última vez que eu olho nos olhos dessa criança, que a beijo. E ela pega essa criança, coloca no cesto. E da casa dela até o Nilo, eu imagino que não foram apenas 1 passo, 2 passos. Aquele cesto deveria ter um peso, além daquilo que alguém humanamente conseguiria carregar. Não era um peso de 20, 30 quilos. Mas o peso daquele cesto era a vida do filho dela. É algo muito mais forte e pesado do que apenas um peso qualquer. Da casa daquela mulher até aquele rio, não foram passos de alegria. Eu imagino Joquebede, mãe de Moisés, se derramando. Imagino de repente uma conhecida cruzando ela pela rua. Está tudo bem, ela não queria consolo. E indo em direção àquele rio, ela coloca o seu filho. Coloca seu filho entre os juncos. Entrega aquela criança ao destino. Não sabia o que ia acontecer. Sua irmã, Miriam, acompanhava de longe. Talvez Miriam poderia ter falado, mãe, tenho uma ideia. Eu tenho outra ideia. Vamos esperar um pouco mais. Mas o fato é que ela colocou aquele cesto ali e foi embora. Imagine o coração dessa mulher. Imagine o coração dessa mãe que deixou o seu filho, o seu bebê, o seu caçulinha ali no rio. Como aquela mulher se sentiu? Talvez a pior das piores mulheres. Aquela mulher, com certeza, deve ter chorado muito, sofrido muito, já estava sofrendo. E agora, aquela mulher que largou o seu filho, sofre por não poder fazer nada pelo seu filho. Queridos, Joquebede pode muito bem representar milhares, milhões, bilhões de mulheres ao redor do mundo que praticam o aborto. Enquanto preparava esta mensagem,
tive a oportunidade de ler relatos de várias mulheres, artistas famosas, pessoas que ninguém jamais ouviu falar, que embora tenham se passado quase 50 anos, daquele dia em que ela optou por interromper a gravidez, ela não consegue se perdoar. No mundo, o número de abortos por ano é assustador. No Brasil, estima-se que é cerca de 1 milhão. Na China, aonde o aborto é algo legalizado, estima-se que em 40 anos ocorreram cerca de quase 340 milhões de abortos. Isso contando países pontuais, sem contar países na Europa, países na América do Norte, países aqui na América do Sul. Mulheres que praticam o aborto sofrem. E negar esta realidade no nosso meio é tentar tampar o sol com peneira. Ao ponto de dizer, não, talvez aqui no nosso meio não exista mulheres que se envolveram no caso com uma pessoa que ela não conhecia direito, foi uma noite, um caso, algo casual, e simplesmente depois de um tempo descobre que está grávida, e para corrigir um erro, ela comete um outro erro, tira a vida de uma outra pessoa. Mulheres, homens, porque o aborto também não é só praticado pelas mulheres, os homens consentem. Com o movimento do feminista, muitas mulheres têm se levantado para dizer que uma gravidez, ela não pode atrapalhar a vida de uma mulher. Frases como esta são slogan, são bordões. Mulheres que abortaram o seu filho porque aquela gravidez colocou em risco a sua carreira. E ela pensou, a minha carreira profissional é mais importante do que essa gestação, vou interromper. Mulheres que pensam mais na estética do corpo. Eu não quero ficar grávida. Eu não quero isso dentro de mim. Abortam. Irmãos, na sociedade, no mundo, há mulheres, há homens que passam por isso diariamente. Clínicas de aborto estão repletas. No nosso país, atuando de maneira na ilegalidade algumas, outras com outro termo, para tentar meio que dar uma maquiada ou um drible na legislação. Mulheres que sofrem. A mãe de Moisés estava sofrendo. E não é apenas porque ela abortou, mas o sentimento, eu creio que dela, deve ser o mesmo de uma mulher que interrompe a sua gravidez. É algo que não vai passar. O tempo pode dar uma outra ocupação a você, mas isso vai acompanhar a tua vida toda. Mas a história não acaba aqui. Nós vemos que Deus, Ele é um especialista em transformar aquilo que aos nossos olhos é trágico em algo maravilhoso. Aquela mulher coloca o seu filho bem ali entre os juncos. Pensam nas possibilidades que poderia acontecer comigo. Obviamente que ali, segundo alguns estudiosos,
os crocodilos não se aproximavam tanto. Mas digamos que um crocodilo resolveu passear ali. Poderia ser algo terrível. Aquele cesto poderia ter furado. Aquele cesto poderia ter batido um vento, ele de repente entornado, uma serpente ter entrado ali. Mas aquele cesto que ficou ali parado, Deus tinha um propósito para aquele cesto. Deus, ele mostra que enquanto o faraó se levanta para falar não à vida, Deus diz, eu estou no controle de todas as coisas. Não há governo, não há partido político, não há regime ditatorial que possa vencer ou superar o poder de Deus e o seu domínio sobre a história dele. Naquele momento, aquele cesto entre os juncos, sai depois a filha do faraó para tomar banho. E aquela mulher poderia ter olhado para tanto lugar, para várias direções. Mas ela olha no meio dos juncos e vê um cesto, vê um objeto estranho e fala, o que será aquilo? E ao olhar para aquele cesto, para aquele objeto que talvez num primeiro momento ela possa não ter reconhecido plenamente, ela pede para suas criadas buscar. E ao ver aquele cesto, ela vê que tem um menino. E aquela mulher poderia ter feito várias possibilidades com aquela criança. Meu pai ordenou que todas as crianças do povo hebreu deveriam morrer. E ela simplesmente viraria o cesto no rio e aquela criança iria morrer afogada. A filha de Faraó poderia simplesmente ignorar, coloque de volta. A filha do Faraó poderia sequer também não ter olhado, não ter visto aquilo, saído dali, não ter se atentado. Mas aquela mulher, ao olhar para aquela criança, chorando, ela teve compaixão dela. O verso 6 fala isso, ao abrir o cesto, ela viu um bebê chorando e ficou com pena ou com compaixão. E naquele momento, nós vemos que Deus cuida dos filhos, que são pessoas, seres humanos, que foram vitimados, que sobreviveram ao aborto. Há várias histórias que nós temos acompanhado. Histórias de pessoas que, após ter o seu filho, colocaram no saco plástico, jogaram no rio. E alguém foi lá, abriu o saco plástico pensando que era alguma coisa, um filhote, e descobriu que era uma criança. Outros em caçamba, outros em locais mais impróprios para um ser humano iniciar a sua vida. Deus, ele cuida dos filhos dele. Moisés, ele estava sendo cuidado por Deus. E sabe o que é maravilhoso ver nesse texto? Que Deus usou um decreto do faraó para fazer com que um filho dele fosse criado pelo próprio faraó. Aquele menino que deveria ter sido morto, foi criado no palácio. Aquilo que deveria ser trágico, um final infeliz, Deus fez com que a história desse homem, de Moisés, que se tornou e é reconhecido como um dos maiores líderes da história, ele foi cuidado, foi sustentado com o melhor que existia no mundo, no palácio do faraó. Moisés não foi criado como um escravo. Moisés foi criado como alguém que poderia suceder, inclusive, ali o trono. Moisés não foi criado como alguém qualquer, tanto
que nós podemos ler em Hebreus 11, a partir do verso 23 e 24, que Moisés recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Deus, ele fez algo novo. Aquela mulher que estava chorando por causa do seu filho, foi chamada pela sua filha Miriam, falou: volte, volte, porque Deus mudou a nossa sorte. Deus mudou a nossa história. Aquela menina, a irmã de Moisés, naquele momento se aproximou rapidamente: eu posso chamar uma mulher? E mal sabia a filha do faraó que essa mulher era a própria mãe. O que podemos aprender com esse texto? Muitas vezes, irmãs, irmãos, nós podemos estar sofrendo, preocupados como a mãe de Moisés, preocupados e inquietos com as coisas da vida, e até mesmo olhando para uma situação contrária àquilo que nós podemos julgar ser a melhor possível. Uma gravidez, ela já tem 4 filhos, vai para o 5º, para o 6º filho, é melhor interromper. Mais uma criança órfã, mais um filho para ficar abandonado nesse mundo. Queridos, nós podemos aprender algo fabuloso. Deus, ele está no controle de todas as coisas. A história dessa mulher, que começou uma história de angústia, de tristeza, foi mudada em uma história de alegria. Aquela mãe que começou a chorar de dor por perder o seu filho, agora chora de alegria por ter o seu filho nos seus braços. Aquela mulher agora tem a oportunidade de beijar e amamentar o seu filho e de falar para ele do Deus Todo-Poderoso. Moisés é um exemplo de uma criança que foi resultado de alguém que foi entregue para morrer. Talvez você possa ter na tua história essa marca. Minha mãe não me queria. Meu pai não me queria. Minha mãe me abandonou. Minha mãe tentou de tudo para me abortar. Tomou álcool, tomou chá disso, chá daquilo, tomou remédio, fez de tudo para poder matar-me. Mas eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Eu venci. Estou vivo. E de repente você pode carregar isso no teu coração como uma marca. Eu fui rejeitado. Eu fui odiado. Nem minha mãe me quis. Que dirá as outras pessoas nesse mundo? Amado, amada irmã, mesmo que esse mundo, mesmo que as pessoas te abandonem, Deus não te abandona. Deus não abandonou Moisés. A história de Moisés não foi marcada por causa de um cesto que ele foi largado. A história de Moisés foi marcada pela graça de Deus sobre a vida dele. E é isso que você deve se apegar. Não é de repente a tua infância, não é de repente aos traumas da tua vida, mas você deve se apegar ao Deus que te criou, Deus que te sustentou, porque Deus tem um propósito na tua vida. Enquanto muitas pessoas conspiram para tirar a vida humana, Deus diz: eu é que cuido da vida. Eu estou no controle da vida. Eu não deixo de olhar para a vida. Aquela mulher, a mãe de Moisés, Joquebede, ela teve a alegria de cuidar do seu filho e de ver o seu filho se tornar um grande homem. Um grande homem. Esse homem foi usado por Deus para conduzir o povo, para libertar o povo da escravidão. Sabe, amados irmãos, há vários testemunhos de pessoas na história que optaram em não olhar
para aquilo que aconteceu de trágico na sua vida, mas olhar para a graça de Deus e se deixou ser usado por Deus. Talvez, querida irmã, você possa, em um momento de fragilidade da tua vida, ter cometido um erro. Mas isso não é o fim. A graça de Deus é muito maior do que um peso que você supostamente, ou melhor, esteja levando no seu coração. A graça de Deus sobre nós é muito maior do que o nosso pecado. Eu separei um testemunho em vídeo de uma irmã em Cristo chamada Gianna Jessen. Gianna Jessen, no ano de 2008, ela teve a oportunidade de falar no parlamento australiano. Ela foi uma das sobreviventes do aborto. E ela vai contar um pouco da história dela, de como ela venceu, ou melhor, como Deus deu a vitória a ela. É um vídeo, tem um pouquinho mais de 10 minutos, mas vale a pena você prestar atenção no testemunho da nossa irmã em Cristo, Gianna Jessen. I'm adopted, and my biological mother was 17, and so was my biological father. She was 7.5 months pregnant when she decided to go to Planned Parenthood, which is the largest abortion provider in the world, and they counseled her to have a late-term saline abortion, which is a saline salt solution that is injected into the mother's womb. The baby gulps that solution, it burns the baby inside and out, and then she is to deliver a dead baby within 24 hours. And to everyone's great shock and surprise, I didn't arrive dead but alive on April the 6th, 1977 in a Los Angeles County abortion clinic. What's fantastic about this, about the perfect timing of my arrival, is that the abortionist was not on duty yet. So he wasn't even given the opportunity to continue on with his plan for my life, which was death. And I know that I am in a government building, and a beautiful one it is, and I love your country as well as my own. But I know in the age that we live in, it is not at all politically correct to say the name of Jesus Christ in places like this. To bring him into these sorts of meetings because his name can make people so terribly uncomfortable. But I didn't survive so I could make everyone comfortable. I survived so I could stir things up a bit. And I have a great time doing it. And so I was delivered alive, as I've already said, after 18 hours. I should be blind, I should be burned, I should be dead. And yet I'm not. You know what is fantastic vindication is the fact that the abortionist had to sign my birth certificate. So I know who he is. And it also says, for any skeptic listening, on my medical records, born during saline abortion. Ha! They didn't win. I've done some research on the man that performed the abortion on me. And his clinics are the largest chain of clinics in the United States of America, and they gross $70 million a year. I read a quote from him at some point several years ago, and he said, "I have aborted over 1 million babies, and I consider it my passion."
I tell you these things because, listen, ladies and gentlemen, we are in an interesting battle, whether we realize it or not, in this world. It is a battle between life and death. What side are you on? So a nurse called an ambulance and had me transferred to a hospital, which is absolutely miraculous. Generally, the practice at the time and up until 2002 was, in my country, was to end the life of an abortion survivor by strangulation, suffocation, leaving the baby there to die, or throwing the baby away. But on August the 5th, 2002, my extraordinary President Bush signed into law the Born Alive Infants Protection Act to prevent that from occurring anymore. You see, we're playing for keeps. We're playing I'm hoping to be hated by the time that I die so that I can feel God about me and understand what it was to So they looked at my dear Penny and they said, Gianna will never be anything, which is always encouraging. And she decided to ignore them, and she worked with me 3 times a day, and I began to hold up my head, and they said, well, Gianna will never this and never that. Long story shorter, I was walking by the age of 3.5 with a walker and leg braces, and I stand up here today with a mild little limp and without a walker and leg braces. I fall gracefully sometimes and very ungracefully at other times, depending on the situation, but I consider it all for the glory of God. You see, ladies and gentlemen, I am weaker than most of you, but this is my sermon. And what a small price to pay to be able to blaze through the world as I do and offer hope. And I think in our misunderstanding of the way things work, we misunderstand how beautiful suffering can be. I don't willingly sign up for it, but when it comes, we forget. We forget that God is in control and God has a way of making the most miserable thing beautiful. I have met my biological mother. I have forgiven my biological mother. I am a Christian. She's a very broken woman. She came to an event I was having 2 years ago, showed up unannounced, and said, hello, I'm your mother. And it was a very difficult day. And yet, while I was enduring all of this, you'll probably think I'm silly, but I was sitting there and I was thinking, I don't belong to you. I belong to Christ. I'm his girl, and I'm a princess. So no matter what you say, in all your anger and brokenness and rage, it's not mine to keep. It's not mine to carry, and I won't. I was saying all this inside. So ladies and gentlemen, you have an opportunity. But for just a brief moment, I would like to speak directly to the men in this room and do something that is never done. Men, you are made for greatness. You are made to stand up and be men. You are made to defend women and children, not stand by and turn your head when you know murder is occurring and do nothing about it. You are not made to use women and leave us alone.
You are made to be kind and great and gracious and strong and stand for something. Because men, listen to me. I am too tired to do your job. Women, you are not made for abuse. You are not made to sit and not know your worth and your value. You are made to be fought for forever. So now is your moment. What sort of people are you going to be? I trust incredible. I trust, men, you will rise to the occasion. To the politicians listening, particularly to the men, I would say this: you are made for greatness, set your politics aside. You are made to defend what is right and good. This fiery young girl will stand here and say, now's your moment. What sort of man do you want to be? A man obsessed with your own glory, or a man obsessed with the glory of God? It's time to take a stand. Esse é um dos testemunhos de pessoas que Deus tem usado para fazer a diferença. Ela fez uma pergunta a um parlamento para 2 grupos. O primeiro foi para os homens. E eu quero repetir essa pergunta aqui para você, homem. E eu quero me incluir com você. Vamos dar um basta. Vamos nos levantar. Vamos nos levantar para defender os fracos, em nome de Jesus. Vamos nos levantar, não para comprar um carro, não para melhorar nossas finanças. Deus nos chamou para a grandeza. Giana é um exemplo de uma das pessoas que tem lutado em favor da vida. Mas muitos de nós, homens, temos nos silenciados. Mulheres, em nome de todos os homens dessa igreja, você que está nos assistindo, nos perdoe. Nos perdoe em nome de Jesus. Porque muitas vezes nós deixamos de ser homens para defender vocês. Homens para defender os nossos filhos. Para ficarmos indiferentes. Nos perdoem, mulheres. Nos perdoem e nos ajude. Vidas não podem ser descartadas. E é tempo que nós, homens, levantarmos a nossa voz e dizermos: basta. Basta a injustiça. Basta o aborto. Basta. Mas essa é uma decisão tua. Você pode entrar aqui e sair totalmente indiferente a isso. Giana diz, em outra parte, que nenhum grupo feminista se levantou para defendê-la quando ela estava nascendo, prestes a morrer.
nenhum homem estava lá. E se o homem que deveria estar lá, estivesse lá, iria matá-la. É tempo de mudarmos e sairmos dessa sonolência. É tempo de mudarmos. Eu quero convidar você a orar e pensar um pouco sobre o que você ouviu e sobre a tua vida. Por que causa você está lutando? Pelo quê? Pelo quê? Talvez a sua luta não repercuta em nada. Pelo quê? Ore. E responda em oração a Deus. Continue em espírito de oração. Se você, homem, entendeu que é teu dever, homem, defender, e é desejo teu, eu quero defender os mais fracos, os que estão no ventre, eu quero lutar contra tudo aquilo que é errado. Pelo nome de Jesus, você vai ficar em pé. É uma decisão tua. Mas é para você, homem. Se você quer isso, você vai se erguer onde você está. Está dizendo, eu sou um desses. Eu vou me levantar. Deus te abençoe. Na galeria, alguém? Deus abençoe tua vida. Sabe o que me causa? Mulheres. Esses são os homens, de todos os homens que estão aqui, que se colocaram e estão dizendo, eu vou te defender. Você pode olhar, olha para frente, olha atrás. Esses são os homens. São os gideões de Deus, em meio a uma multidão. Vou dar ao pastor Guilherme para orar em nosso favor. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque a vida é um dom tão precioso, é algo tão forte, que por mais que alguém tente tirar ou até privar outro de ter vida, o Senhor ainda assim domina e muitas vezes nos surpreende, como no caso de Moisés,
como no caso desse testemunho que acabamos de assistir. Pai, o Senhor conhece melhor do que ninguém quantas vidas têm sido ceifadas no decorrer da história, não apenas pela intervenção de um médico ou pela intervenção de um curioso, mas têm sido ceifadas pela covardia de homens e mulheres que no silêncio ou na omissão acabam permitindo situações tão terríveis. E nós, como igreja tua, queremos nessa noite pedir graça e misericórdia e coragem para assumirmos uma posição de bravura diante da vida. Não uma defesa sociológica, mas sim uma defesa espiritual, crendo que a vida é dom de Deus e cabe a nós defendê-la com toda a nossa força. Colocamos diante do Senhor tantas pessoas que têm sofrido, têm muitas vezes se calado, têm outras vezes simplesmente permitido situações que resultam na interrupção da gestação, no aborto. Tantas meninas que permitiram ser usadas por homens inescrupulosos, por homens muitas vezes covardes. E essas moças tão confusas acabam se permitindo errar uma segunda vez, abrindo mão da vida que é abrigada dentro delas mesmas. Nós pedimos, Pai, que como igreja de Jesus, haja em nós algum tipo de programa, algum tipo de iniciativa que resulte numa conscientização maior e, ao mesmo tempo, numa valorização maior da vida. E pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos poupe de ver mulheres que fazem parte dessa comunidade de fé cometendo o aborto ou silenciando quando outras mulheres próximas estão a cometê-lo. Que o Senhor também nos livre de termos homens nessa igreja que consintam com o aborto de suas parceiras, ou que provoquem desespero em mulheres a ponto dessas abdicarem da própria gestação. Que haja em nós uma responsabilidade maior com a vida, uma seriedade com a vida, uma visão mais ampla da vida, um respeito à vida, e que, olhando para a vida, nós lembremos do autor da vida, que é o próprio Deus. Abençoa-nos, Pai, como igreja, e que haja em nós sempre a valorização daquilo que é muito importante, o dom, a essência, a realidade da vida como testemunho do Teu poder e da Tua glória. E pedimos agora, Senhor, que saiamos todos nós daqui, cheios da graça de Jesus e corajosamente unidos em favor do grande testemunho da existência e do grande testemunho do Teu poder através da vida humana. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.
Amém. Vamos ficar em pé e vamos louvar o nome do Senhor. Alô? E a vida é tão importante que Deus nos faz nascer de novo. Se você, por algum motivo na sua vida, teve que passar por essa experiência, peça a Deus que o que ficou para trás fique definitivamente e você viva uma nova vida nele.
Podem sentar-se, queridos. Graças a Jesus que todas as coisas se fizeram novas. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Quero dar alguns avisos bem rápidos e aí nós vamos para casa com a graça de Jesus. Dia 17 e 18 acontece o nosso tradicional Congresso da Família. Nós, no dia 17, iremos para o acampamento Palavra da Vida, lá em Mairiporã. Sairemos daqui às 7 horas da manhã e retornaremos no finalzinho do dia. Vamos passar o dia juntos e você não pagará nada para participar desse dia. Se você for de ônibus, terá despesa do ônibus, mas se for de carro, você não terá despesa alguma. O que precisamos é que você preencha a ficha de inscrição. Se você não a retirou na entrada, quando você sair, vá lá no balcão, pegue a ficha, preencha para toda a sua família. E você tem alguns campos que são bem importantes para a gente saber, principalmente a questão do transporte e também como você quer participar do domingo, porque no dia 18, nós às 8 horas da manhã nos reunimos para juntos tomarmos um café da manhã bem gostoso e às 9 horas todos aqui para o primeiro ciclo de palestras. Esse ano nós vamos pensar como temas difíceis relacionados à família pós-moderna influenciam diretamente nossas famílias. O que fazer, como lidar. Então, vai ser uma oportunidade muito especial para você estar aqui com a gente. Marque aí, dia 17 e dia 18 de maio. Avisamos hoje pela manhã e também no nosso período de oração, o falecimento do pai do pastor Josué Salustiano, que foi membro aqui da nossa igreja há algum tempo. Nós temos agora informações sobre o velório. O corpo do pai do pastor Josué está sendo velado na Igreja Batista de Vila Nova Cachoeirinha. E o culto fúnebre acontecerá hoje às 22 horas e o sepultamento amanhã às 10 horas da manhã. Pastor Josué Salustiano é um dos preletores do nosso Congresso da Família, de modo que seria muito carinhoso da nossa parte nós seguirmos lá para a Igreja Batista de Vila Nova Cachoeirinha e darmos um abraço nele. Então, aqueles irmãos que puderem, façam isso. É uma maneira de nós expressarmos carinho a essa família que durante algum tempo cooperou aqui conosco. Pessoas muito queridas, muito amáveis. Se você puder, às 22 horas hoje ou amanhã pela manhã, esteja ali, dê um abraço nesses queridos. Próximo sábado nós teremos bazar do Dia das Mães. Se você quer dar um presente assim especial para sua mamãe, não sabe onde ir, fuja do shopping e vem para cá. Às 2 horas da tarde começa o nosso bazar. Nós vamos passar a tarde aí oferecendo alguns itens que a sua mamãe vai gostar, eu tenho certeza disso. E mais uma vez, deixa eu dar uma palavra sobre estacionamento. Hoje, depois do culto, várias pessoas me procuraram. Nós estamos com um grave problema, abençoadíssimo, para você que vem pela manhã. Nós não temos mais vagas de estacionamento. Há 2 obras em lançamento aqui na nossa rua, e as vagas da rua estão ocupadas, os 2 estacionamentos nossos estão ocupados. Então, quando você vem pela manhã, num domingo como esse, em que estávamos lotados, eu imagino que você sofreu para estacionar. A única coisa que eu posso te pedir é paciência. Quem sabe quando terminarmos a nossa obra, a gente investe comprando um outro terreno para fazer estacionamento, sei lá. É um problema abençoado. Então você que veio pela manhã e sofreu, eu só posso te dizer, Deus te abençoe, tá bom? Não vou nem pedir desculpas, porque isso seria
um pedido tolo. É uma bênção a gente ter problema de vaga. Seria triste ter excesso de vagas. Ter aí a igreja vazia pela manhã. Então tenha paciência, chegue mais cedo, tente estacionar ali na região da Rua Doutor César, Salete. Os irmãos que tentaram estacionar aqui para frente também não, para cima, não conseguirão vaga. Então venha na paz de Jesus, tá bom? Procure a sua vaga direitinho, vem orando, em geral dá certo. Quando a Lízia e eu vamos do shopping, assim, um período mais cheio, é batata. A Lízia ora e a gente consegue vaga. Então, ore. Quem sabe você encontrará uma boa vaga aqui nas imediações. Que Deus te abençoe muito. Siga em paz com a graça de Jesus. E antes de ir embora, dê um abraço em quem estiver aí perto. Deseje uma semana feliz, abençoada. E que Deus use e abençoe a sua família. Vá em paz, que Deus te abençoe. A alegria está